Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse treinamento que a gente está tendo de Excel e Library Calc para escritórios. No vídeo de hoje a gente vai recapitular o que a gente passou na primeira aula presencial, na aula a respeito das diferenças entre Excel e Library Calc. A gente vai falar sobre a parte básica de navegação, sobre a questão do colar especial e do copiar e colar, formatação de células. Basicamente a gente vai retomar toda essa questão do conteúdo da aula e vai falar também sobre a questão das fórmulas, como que a gente inicia as fórmulas mais básicas, avançando um pouco para as demais funções, como a soma Cs, que a gente abordou durante a aula. Ok. Para isso, hoje eu vou estar demonstrando aqui no vídeo a câmera, com o teclado que eu estou utilizando, e como que a gente vai realizar essas informações dentro do Excel. Bom, na aula, a gente pegou informações dessa tabela aqui de dados aleatórios fictícios e copiou as informações daqui para o nosso Excel, o Library Calc. Eu também falei sobre a aula. Na aula a gente falou sobre essa questão do Library Calc, a parte da visualização, como que é organizada os menus dele, que são nesse formato mais antigo, mais simples, né? A gente falou sobre essa questão de como que estão organizados aqui os menus. Então a gente tem informações de formatação, de funções e assim por diante. A gente também falou sobre algumas questões de atalhos, a gente abordou alguns atalhos importantes no Excel e no Library Calc. Bom, como a maior parte do pessoal do escritório utiliza o Library Calc, nesse vídeo de retomada do conteúdo para que o pessoal não fique perdido na próxima aula, no conteúdo que daremos sequência, vou fazer então a retomada dos conteúdos abordados em sala, de forma que quem perdeu alguma informação, quem não conseguiu acompanhar a aula que foi ministrada presencialmente, vai poder rever e aqui praticar as informações que foram repassadas lá. Bom, basicamente, a gente falou sobre a questão da formatação. Para você formatar uma célula, você pode vir aqui em formatar e aí pode escolher as características de formatação, ou você pode ir pelo atalho também, ou ainda utilizar essas informações que estão aqui em cima no nosso menuzinho. O que acontece? Pelo atalho Ctrl 1, então Ctrl e esse 1 aqui, ok? Pelo atalho Ctrl 1, você vai verificar que vai ter aqui a informação de como que está formatado o número, ou a informação, o texto, né, da célula. Aqui você vai poder escolher a fonte, se preferir, a questão do alinhamento, das bordas, plano de fundo e proteção. Na parte dos números, a gente falou sobre a formatação em formato de CNPJ, em formato CPF. Eu vou abordar isso daqui a pouco. Nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a questão da fonte. Negrito, itálico e sublinhado. Essas informações a gente tem logo aqui em cima, a gente não precisaria nem do atalho lá para a gente utilizar, né? A gente pode utilizar já diretamente por esses botões clicando neles. Então, se eu quero formatar um cabeçalho, eu posso vir aqui e formatar. Só que se você observar, aqui a gente copiou as informações para essa planilha e as informações estão com a altura da linha bem grande. Está bem desconfigurado. Um atalho que a gente explicou lá na aula, que é para justamente limpar essa formatação. Então, para a gente selecionar todo esse intervalo aqui, a gente pode se deslocar pelo Ctrl, Shift, então mantém as duas, Ctrl e Shift apertado, setinha para baixo. Quando eu aperto Ctrl, ele se desloca entre as extremidades, como eu já disse numa outra aula. Ctrl e Shift mantém seleção. O Shift ele serve para selecionar. Então, quando eu aperto Ctrl e Shift junto e setinha para baixo, eu seleciono tudo que está aqui nesse intervalo até a parte de baixo.
depois setinha para a direita, mantendo tudo pressionado, ele selecionou todo o intervalo da minha tabela. Novamente, vou do início. Ctrl Shift setinha para baixo, setinha para a direita. Solto, já está, toda a minha tabela está selecionada. Você poderia fazer isso pelo mouse também. Dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que ficar arrastando e esperar até que ele atinja o intervalo inteiro. Só que em planilhas que são muito grandes, não compensa, porque você vai ficar um tempão carregando a informação. Vai ter planilhas que vão ter milhares de linhas. Essa daqui só com 158 linhas já leva um pouco mais de tempo para a gente selecionar todo o intervalo. Observe. Ó, 158 linhas levou alguns segundos para a gente selecionar. Enquanto que no Ctrl Shift setinha, ó, posso vir do final para o começo, ou do começo para o final, não tem importância. Eu consegui selecionar todo o meu intervalo em poucos toques no teclado. Então, como eu já selecionei esse intervalo aqui inteiro, agora o que eu quero fazer? Eu quero tirar aquela formatação que veio já da planilha de onde eu copiei. Por isso que ele está trazendo aqui, quebrando essas linhas, aumentando a altura dessas linhas aqui. Então, para isso, Ctrl M, limpa a formatação. Ok? Ctrl M, então, faz esse procedimento de limpar a formatação. Outra coisa que tem no LibreCalc que não tem no Excel e que é muito prático é o autoajuste da largura da coluna. Então, se você está, por exemplo, aqui e apertar Alt Shift e a setinha para a direita ou para a esquerda, tanto faz, qualquer uma das duas vai funcionar, o Alt Shift setinha para a direita, Alt Shift setinha para a direita. Observe que, conforme a largura do texto que está na célula em que eu estou selecionado, ele vai regular a coluna. Por exemplo, essa célula aqui é menor. Alt Shift setinha para a direita, ele regulou a menor. Então vamos dizer que eu quero regular aqui, ó. Eu consigo regular só pelo teclado sem ter que vir com o mouse aqui em cima na coluna e ajustar. No caso, se você der um duplo clique aqui com o mouse, ele vai ajustar. Isso funciona no Excel também, a questão do duplo clique, quando você vem aqui no cantinho da coluna e dá um duplo clique, ele reajusta. Ele ajusta conforme a largura do maior conteúdo de alguma das células do intervalo. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma célula que tem bastante informação e eu der um duplo clique aqui, ele vai regular conforme a largura dessa maior informação. Como aqui é só números, ele vai regular conforme a largura do maior número ou maior informação que tiver na coluna. Então, feito esse ajuste, eu posso agora começar a formatar o meu arquivo. Então, se eu quero formatar ele já num padrãozinho daqueles que o Excel já tem pronto, para ficar bonitinho, no caso o LibreCalc, né, que a gente está utilizando, eu seleciono o intervalo, venho aqui em Formatar, Estilos de autoformatação. Aí eu posso selecionar um desses estilos que mais se adeque ao que eu estou trabalhando. Por exemplo, esse linha simples aqui é um formato bem bonito, bem sóbrio, bem simples. Seleciono ele e ok, já selecionou, já formatou a minha planilha de forma zebrada. Observe. Outra questão de formatação que a gente tratou lá na aula presencial. Tem os estilos já que o Excel tem automáticos para formatação. Então, por exemplo, se eu estou nessa célula aqui, que é a célula E3, e eu quero formatar isso aqui em formato de número com separador de milhar. Observe que aqui ele acrescentou esse ponto onde não tinha. Então, se tivesse um número bem complexo, bem amplo, ele cortaria já, no caso, imediatamente aquelas vírgulas e assim por diante. Observe aqui, esse número aqui, ele está sem o separador de milhar e sem o zero, que eu quero com duas casas. Então, Ctrl Shift 1, imediatamente já formata isso daqui. Outra coisa que a gente abordou durante o curso. Como eu quero selecionar toda essa coluna, eu tenho duas formas de fazer isso. Posso clicar na coluna, mas muitas vezes, para você utilizar o mouse no escritório, você vai ter que se deslocar a mão, pegar aqui no mouse, então é perda de tempo
pode ser pouca coisa, mas com o tempo você vai observar que no Excel é mais fácil você mexer diretamente no teclado do que ficar utilizando o mouse toda vez que você quer fazer algum comando. Então, o Ctrl espaço serve justamente para fazer essa seleção da coluna. Se eu quero selecionar a linha inteira, por exemplo, vamos dizer que eu quero deixar aqui a linha inteira em negrito. Para eu não ter que ficar indo selecionar célula por célula, ou vir aqui e clicar com o mouse, para eu não ter que clicar com o mouse, eu faço o seguinte, eu aperto Shift e espaço. Então, repetindo, Ctrl espaço seleciona a coluna, ok? Shift espaço seleciona a linha. Então, dito isso, vou deixar a minha linha aqui em negrito. Opa, erro básico do Excel. O Excel é Ctrl N, no LibreOffice é Ctrl B. Ctrl B de bold, para deixar em negrito no LibreOffice. E agora, para deixar essa coluna aqui inteira no formato de número com separador de milhar e de vírgula 00, com duas casas após a vírgula, Ctrl Shift e 1. Ctrl Shift 1, observe que ele fica alternando entre o formato sem formatação nenhuma de número e o formato de número com separador de milhar e essa questão das duas casas após a vírgula. Então, para a gente fazer essas formatações, repetindo. A formatação de um número no Excel, você pode ter ele no formato de número com separador de milhar, que é essa Ctrl Shift e 1. Observe, Ctrl Shift 1. Então, quando você digitar Ctrl Shift 1 numa célula, ele vai formatar dessa forma. Tem a formatação no LibreCalc de notação científica, que aí você usa para numerações bem grandes. Aí você coloca Ctrl Shift 2 e ele vai fazer esse formato com a exponenciação, com a questão da notação científica. Se for uma data, Ctrl Shift 3, ele vai transformar em uma data. Geralmente as datas são mais ou menos nessa numeração aqui. Aí vai ser uma data aproximada aqui do ano que a gente está. Então, e se eu quero que ele que ele formate em formato de valor, Ctrl Shift 4. Observe que o 4, ele tem esse sinalzinho do cifrão na tecla. Então é justamente o atalho para valor. E no 5 tem o formato do percentual, logo acima do 5. Então se eu quero transformar em formatação de percentual, Ctrl Shift 5. Observe. 4, 3, que é a data, 2, notação, 1, valor com separador de milhar. Então, rapidamente, eu quero formatar isso daqui tudo em separador de milhar, Ctrl Shift 1. Ok? Tá, eu quero regular a célula aqui, Alt e a setinha, ele vai fazer a regulagem para mais ou para menos. Da mesma forma que com o Shift, aí no caso, se eu quero formatar tudo de uma vez, Shift e Alt, ele regula já de uma vez a largura da informação que está na minha célula. Então, se eu quero arrumar essa coluna aqui para ficar desse tamanho, beleza. Agora, se eu quero ela um pouco maior, Alt setinha para a direita. Se eu quero ela um pouco menor, Alt setinha para a esquerda. Ok? Outra forma de a gente fazer essa formatação, que a gente explicou na aula, foi a do CNPJ e do CPF. Eu vou explicar aqui com a do CPF primeiro. Então, vou pegar esse número aqui, que é um número aleatório que eu peguei. E vamos formatar. Ctrl 1 para abrir aquela caixa de formatação. Ok? Aí eu venho aqui em números, definido pelo usuário. E aqui, onde está código do formato, eu vou começar a digitar a informação que eu quero formatar. Então eu coloco a quantidade, o zero. O zero ele serve para designar que aqui qualquer número que for preenchido nessa célula vai ter essa formatação. Então aí o zero é a quantidade de números que eu quero que ele formate dessa forma. Depois eu vou separar tudo que eu for colocar que é diferente de número por aspas duplas. Então eu uso Shift e aspas para fazer com que fique aspas duplas. Observe. Shift aspas, aspas duplas, né? Ponto. Shift aspas de novo, que é para gerar aspas duplas.
Aí, mais 3 zeros, que é a formatação do CPF. Shift aspas para dar aspas duplas de novo, fecho. De novo. Agora Shift e aspas para eu fazer a última parte de formatação que não é número. E observe, aqui ele já me dá a visualização de como que vai ficar na célula. Nessa caixinha aqui ele já me dá uma pré-visualização do que está nessa célula e como que vai ficar após eu aplicar essa formatação. Então eu já fiz aqui a formatação de CPF. Como eu expliquei na aula também, a gente pode utilizar essa formatação não somente para isso, mas para inserir ainda informações a mais. Mas eu vou explicar isso mais adiante. Agora vamos fazer a formatação do CNPJ. A gente sabe que o CNPJ ele costuma ser 2 números, ponto, 3 números, ponto, mais 3 números, barra, 4 números, que designam a filial, e o dígito verificador. É assim que o CNPJ é demonstrado nas empresas, ok? Toda vez que a gente vai ter algum CNPJ digitado, se você observar todos os CNPJs que você encontrar, vão estar nesse mesmo formato. Então, 2 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, barra, 4 números, traço, 2 números. Para eu fazer essa formatação nessa célula aqui, observe que aqui está só os números. Muitas empresas mandam um relatório dessa forma, e a depender do seu sistema, você vai precisar formatar com os pontos e com os traços e a barra. Então, para formatar, Ctrl 1, a gente já tem aqui a caixinha de visualização, a gente pode acompanhar depois se não der alguma coisa, se alguma coisa não der certo. A gente vai começar então a digitar. A gente coloca 2 números, aspas duplas, ponto, aspas duplas, 3 números, aspas duplas, ponto, aspas duplas, 3 números, aspas duplas, barra, aspas duplas, agora 4 números, aspas duplas, traço, aspas duplas, 2 números. Observe que aqui ele já deu a formatação da primeira célula que a gente selecionou. Então eu só vou dar um OK aqui e pronto. Ele aplicou essa formatação para todo o intervalo. Como que eu selecionei esse intervalo? Novamente, Ctrl para eu me deslocar entre as extremidades, o Shift é para eu selecionar. Então, se eu quisesse selecionar apenas 2 ou 3 células, eu viria aqui com o Shift e a setinha. Como eu quero selecionar o intervalo inteiro, se eu ficar com o Shift e a setinha apertado, vai demorar. Para eu ir logo do início até o fim, Ctrl Shift. Então, o Shift para selecionar o Ctrl para ir até a extremidade, setinha. Setinha para baixo, porque é a direção que eu quero me deslocar. Se eu quisesse me deslocar para a direita, setinha para a direita. Se eu quisesse me deslocar para a esquerda, setinha para a esquerda. Se eu estivesse embaixo e quisesse me deslocar para cima, setinha para cima. Então, como eu estou em cima e eu quero me deslocar para baixo, Ctrl Shift setinha para baixo. Nada de complicado nisso. Ok? Tá. Outra coisa que a gente abordou na aula. A forma de obter rapidamente soma. Então, por exemplo, eu preciso da soma da coluna inteira. Essa coluna inteira, eu quero que ela seja somada. Como que eu faço isso? Alt e essa teclinha aqui do igual, que tem um sinalzinho do mais aqui logo acima, já vai fazer essa soma automática para mim. Observe, ele já gerou igual soma e ele pegou a coluna inteira. Eu dou um Enter, ele já aplicou igual soma a coluna inteira. Se eu quisesse somar a linha inteira, mesma coisa, Alt setinha, ele vai pegar onde tem número e vai fazer essa soma automática. Se você dá um Enter, ele vai fazer a soma. Como aqui não tem valores somente, né, aqui tem CNPJ também, aí ele acabou somando informações que a gente não precisa nesse momento. Então, como eu só preciso da soma do valor, eu já coloquei aqui a soma. Outra coisa que a gente abordou na aula de sábado. Vamos lá. Na aula, a gente passou sobre essa questão da visão geral do Libre e do Excel. As principais diferenças que a gente falou eram com relação, basicamente, à formatação, aos atalhos, que em alguns atalhos eram diferentes para o outro sistema.
Mas como a gente está trabalhando aqui com o LibreCalc, então vamos abordar agora os principais atalhos do LibreCalc. A gente já falou sobre essa questão do Ctrl espaço seleciona a coluna, Shift espaço seleciona a linha, Ctrl Shift espaço seleciona tudo, ou também Ctrl A. Ctrl A vai fazer essa seleção de toda a planilha, ok? Ctrl S, deixa eu colocar aqui, o Ctrl S salva. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui num arquivo que não tem formatação ainda, eu posso vir aqui e salvar, ou simplesmente clicar, apertar os atalhos que é Ctrl S. Outro atalho que é importante. Bom, esses atalhos de negrito, itálico e sublinhado, no Excel é diferente. No LibreCalc, Ctrl U de underline é sublinhado, Ctrl I é o itálico e Ctrl B é o negrito. A gente já falou sobre os principais atalhos de formatação numérica, que são aqueles de Ctrl Shift de 1 até o 5, que são os percentuais, moeda, data, notação científica e valor com separador de milhar e vírgula, duas casas após a vírgula. Sobre as principais funções, as funções mais básicas, iniciando da função soma. A gente já explicou aqui como que faz para obter rapidamente ela após um intervalo. Por exemplo, aqui a gente está numa tabela. No final dessa tabela, a gente pode inserir rapidamente a soma. Basta apertar Alt U igual, ele já vai fazer a soma. Agora, quando a gente quer fazer uma soma e digitar a fórmula, a função, a gente inicia pelo igual e escreve a função. Por exemplo, soma, abre parênteses. Aí você pode vir com a setinha, observe. A setinha ela vai andar no teclado, na planilha, e onde ela estiver selecionada vai ficar roxinha, tá vendo? Ó, rosa. Então, eu quero selecionar toda essa coluna aqui, Ctrl Shift, setinha para cima, selecionei a coluna inteira. Observe, aqui na minha barra de fórmulas, está constando igual soma da E2, ou seja, dessa célula aqui, até a E158, que é aquela célula lá embaixo onde a gente iniciou. Então a gente pode dar um Enter, ele já vai ter colocado para a gente o parênteses, o último parênteses que faltava. Em alguns momentos, quando você estiver fazendo uma função bem complexa, o Excel vai dar uma mensagem de advertência, porque você esqueceu de colocar o parênteses, mas isso não vai prejudicar, muitas vezes ele mesmo já vai colocar o parênteses para terminar a função que você fez. Então vamos lá. Se eu não quero fazer a soma, se eu quero fazer alguma outra conta, como que eu posso fazer contas básicas no Excel? Por exemplo, eu preciso saber do salário de uma pessoa que ganha R$1.000, quanto que ela vai pagar de INSS. Eu pego lá, sei lá, os 9%, que é acho que agora já tem até um percentual menor que os 9%. Mas aí vamos dizer que vamos supor aqui que no caso de uma pessoa que ganha 1.400 seja 9%. Eu coloco igual a célula que eu quero fazer a operação. Como no caso é uma multiplicação, eu vou utilizar o vezes, que é esse símbolo asterisco aqui no caso, né? Como esse teclado que eu estou utilizando não tem aquele teclado numérico, mas seria aquele asterisco que tem no seu teclado numérico. Então, o vezes e a célula que eu quero multiplicar. Como é 9%, eu poderia digitar simplesmente na minha célula aqui 9%, mas como eu já disse, no Excel é bom você utilizar células para fazer contas. Evite utilizar valores fixos, porque, por exemplo, no caso de salário, você vai ter um fator variável. A alíquota ela pode mudar de acordo com a faixa salarial. Então, se eu estou calculando um salário de 1.400, vai ser uma alíquota. Se eu estou calculando um outro salário, vai ser outra alíquota. Então, é bom sempre utilizar células para fazer as condições e tudo mais. Então, basicamente, eu já calculei aqui quanto que seria esse INSS aqui. Eu poderia fazer a subtração agora. Por exemplo, eu pego a célula onde está o salário, que é a I-164, menos o valor do meu INSS, eu acho o meu líquido. Eu poderia escrever aqui na frente, por exemplo, a alíquota.
INSS. E aqui, valor bruto. E aqui, valor líquido. Então, eu já designei aqui o que cada uma dessas células faz, qual que é a função delas. Eu fiz aqui, no caso, para vocês, duas operações. Observe, eu estou aqui utilizando esse FN aqui, porque o meu teclado, no caso, o F2, para eu apertar ele não funciona sem a função, mas para vocês vai ser só F2. Então, o F2, ele serve justamente para editar a célula. Ele faz a mesma função que o mouse. Se você der duplo clique com o mouse, observe, duplo clique com o mouse faz com que edite a célula. Duplo clique, o mouse edita a célula. Então, no caso aqui, eu estou multiplicando essa linha por essa. E164 por E165. Aqui eu estou com percentual, então ele entendeu que é 9% de 1.400. Aí ele fez a conta, achou que é 126. Aqui eu estou fazendo uma menos a outra. Ok? Então, as operações básicas do Excel você pode fazer iniciando uma função pelo igual. E você também pode iniciar qualquer função do Excel utilizando o mais. Você não precisa iniciar toda a fórmula com o igual. Como eu já disse no curso, o mais ele cumpre a mesma função que o igual. Então você pode fazer, por exemplo, essa célula vezes essa célula. Observe, ele encontrou aqui. Aqui ele automaticamente já colocou o igual na frente. A única diferença da célula de cima é que ele colocou um mais. Só que o mais ele não prejudica a nossa função, porque todo número, quando é colocado um positivo lá, ele continua na mesma natureza que ele era, que ele, por natureza ele já é positivo, exceto se ele for, por exemplo, negativo, menor que zero, né? Mas aí não prejudica, mais com menos dá menos. Então se eu colocasse aqui um menos também, não, ele manteria a natureza do número, ele fez a função da mesma forma, não tem problema algum. Ok? Então, vamos seguindo. Eu falei também sobre a questão da exponenciação, não que a gente vai utilizar tanto no dia a dia, mas se eventualmente você precisar, a exponenciação é feita por meio do tio. Então eu pego uma célula que eu quero fazer a exponenciação, coloco o tio e a quantidade de vezes que eu quero que essa célula seja multiplicada, por exemplo, por ela mesma. Então aqui 126 ao quadrado dá 15.876. Tá, a gente já falou sobre a divisão, sobre a multiplicação. A divisão é a barra, né? Então se eu quero, por exemplo, fazer o cálculo inverso, eu pegaria, por exemplo, 126 dividido, então, barra, pelo 9%, eu acharia os 1.400. Por quê? Porque 126 é a mesma coisa que 9% vezes 1.400. E o inverso também se aplica. Então, a gente já falou sobre a soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Foram retomados esses conteúdos que a gente viu aqui na aula presencial. A gente também já falou sobre a questão da formatação de células. Então, se eu estou com uma célula que não está formatada e eu quero formatá-la, você tem que respeitar aquela questão de tudo que não é número. Tudo que é número eu coloco com zero. Tudo que não é número eu tenho que separar por aspas duplas. Observe. Então, se eu quero, por exemplo, formatar aqui essa célula, para que todo número que eu digitar nela apareça alguma informação a mais, por exemplo, eu estou digitando num relatório lá e eu quero que ele já date aquele relatório. Então eu vou colocar aqui, igual a função lá do dia de hoje, por exemplo. Hoje, essa é uma função que a gente também falou no curso lá, que ela serve para fins de relatório, que é uma função bem simples de data. Você basta digitar igual hoje, e você vai ter a data de hoje, do dia que está sendo feita essa aula, no caso, né? Então, aqui, se eu quero formatar essa data, eu posso vir aqui no Ctrl 1. As datas, elas têm vários tipos de formatos. Observe o código do formato quando eu passo o mouse em cima. Então, aqui, uma data com 2 algarismos para ano,
fica dessa forma. DD para 2 dias, MM de 2 meses, então só meses em formato numérico. AA, 2 dígitos para o ano, fica nesse formato então. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, 2 dígitos para o ano. O Excel automaticamente entende, quando você coloca 4 As, que você quer o ano nesse formato de 4 algarismos. Quando você coloca, entre aspas, algum outro texto, observe, o D é para um dia, então ele vai colocar o dia lá normal. O M aqui está com 3, quer dizer que vai ser uma abreviação do mês, 10, tá vendo? Se eu quisesse ele completo, o mês completo, o nome completo, eu colocaria 4 M's, observe. Então, aqui, 31 de dezembro, aí o ano. Quando eu quero colocar 31 de dezembro de 1999, aí observe, o texto vai entre aspas duplas. Então, a informação que o Excel vai transformar vai ser essa do ano, do mês e do dia, no formato que a gente colocar. Então, se eu quero colocar uma informação a mais, que não está aqui nesse padrãozinho aqui que o Excel já me traz, eu vou pegar, por exemplo, uma de base aqui. Se eu quero utilizar essa daqui, por exemplo, de base, eu posso vir aqui no começo e digitar alguma informação. Por exemplo, eu quero colocar Maringá, vírgula. Aí o dia de mês de 2024. Quando eu coloco assim, observe, se eu colocar qualquer outra data aqui, por exemplo, 20 do 7, ele já vai colocar Maringá, 20 de julho de 2024. Então, quando eu quero formatar uma célula para que qualquer informação que eu coloque nela, ela já automaticamente reconheça e transforme, eu utilizo essa guia de formatação. Eu posso selecionar aqui os formatos que eu já criei, ó, e esses formatos, como eu já disse, eles vão ficar salvos apenas na minha pasta de trabalho, que foram os que eu defini. Ok? Então, basicamente, você tem vários formatos que o Excel permite. Você pode colocar aqui o formato de texto, que é esse arrobazinho aqui básico. Você pode colocar um valor lógico, que seria verdadeiro ou falso. Na célula só vai reconhecer como verdadeiro ou falso, se você colocar qualquer informação lá. Formato de fração, formato científico, formato de hora, de data, moeda, porcentagem, número e outros que você eventualmente queira que não estejam aqui dentro dos que o Excel já permite. O que eu utilizo geralmente? Eu utilizo muito essa formatação do CNPJ, que é muito comum para a gente utilizar no dia a dia, para evitar ter que ficar digitando esses pontos, as barras e os traços. Eu também utilizo muito para fins de alimentação em planilha, muitas vezes quando eu preciso configurar. Existem outras funções no Excel que, para você poder fazer elas, você vai precisar conhecer essa parte dos formatos. Então, se você entender como é que funciona essa parte do formato, como que o Excel costuma trabalhar, por exemplo, em vermelho aqui, ó, você vê que o LibreCalc ele costuma trabalhar em inglês. Então, para você fazer a coloração do definido pelo usuário aqui, por exemplo, se eu quero que o CNPJ, quando ele for se eu quero que esse número aqui, por exemplo, quando for positivo, ele seja azul e quando ele for negativo, ele seja vermelho, eu vou ter que configurar a formatação. Então, eu posso vir aqui, o Excel ele vai ter essa mesma configuraçãozinha aqui. A primeira informação que vier antes do ponto e vírgula é o positivo. A segunda informação que vier é do negativo, então eu posso fazer no formato contábil, por exemplo, com o parêntese. E a terceira informação é a do zero. Eu posso colocar, por exemplo, o traço, ou deixar em branco, que para eu deixar em branco seria aspas duplas. Eu vou deixar por enquanto com o traço para vocês verem. E agora eu vou colocar em colchete a cor que eu quero. Blue para azul, né, no caso, para os valores positivos, e red, que é vermelho, para os valores negativos. Ok? Quando eu fiz essa formatação, se eu digitar algum valor agora negativo aqui, ele já vai entender que é negativo e vai formatar como vermelho. E se eu digitar alguma coisa aqui positiva, observe, ele já vai entender que é azul. Quando eu não colocar nada, eu colocar um zero, por exemplo, aqui,
ele já vai formatar com esse tracinho. Então o valor que está na célula é o 0, mas a formatação está esse tracinho aqui. Ele poderia demonstrar, como eu já disse, o nada, que aí você clicaria aqui, colocaria esse, no caso, esse formato ali do aspas duplas, então aqui ele já está formatando como nada, ok? Se você quer ocultar uma informação no Excel, quer que a pessoa não veja a informação que foi digitada lá, bastaria você simplesmente digitar aspas duplas, ponto e vírgula aspas duplas, ponto e vírgula aspas duplas, e pronto, o Excel vai sumir com a informação, só vai mostrar aqui na caixinha. Mas como a gente não quer fazer essa informação dessa forma de formatação, a gente coloca aqui basicamente, rapidamente já pode formatar no formato de número, se quiser, ou pode formatar naquele formato lá com a cor em azul. Enfim, toda essa parte de formatação você define conforme o critério que você estabelecer. Se você quer com mais informação ou com menos informação, fica a seu critério. A gente aqui fez essas definições. Deixa eu só salvar nesse formato aqui. Tá. Eu também fiz, na aula, o início da abordagem da função soma-c. Essa função soma-c, ela é bastante útil no dia a dia da contabilidade para fins de conferência. Então, quando você quer conferir algum relatório, quer verificar se a informação está ok, se está batendo, muitas vezes você vai precisar da função soma-c. Vamos colocar aqui um resumo por departamento. E, deixa eu ver, eu acho que foi só por departamento que a gente criou, e um total, né? Uma linha de total, que foi o que eu fiz. Então, deixa eu só alternar aqui o tamanho. O Shift F3 no Excel, ele serve justamente para isso. Você vai alternar entre maiúsculos e minúsculos. Então, toda vez que você aperta Shift e F3, observe, as células que estão selecionadas, elas alternam de maiúsculos, todas minúsculas, a primeira maiúscula, a todas maiúsculas novamente. Ele fica alternando entre essas. Como eu quero deixar aqui todas maiúsculas, eu deixo nesse formato. Ctrl B para deixar em negrito. Coloco aqui o primeiro departamento. Não necessito digitar todos os demais números, como eu quero uma sequência. Eu venho aqui no cantinho da célula, espero aparecer esse símbolo dessa cruzinha aqui, esse mais aqui como se fosse, e arrasto até a numeração que eu pretendo. Eu poderia fazer por soma também. Eu faria da seguinte forma. Só que aí é um pouco mais demorado. Observe, eu faço igual a célula de cima e mais 1. Aí eu copio para as de baixo e eu já tenho minhas numerações. Quando que eu faço por fórmula? Se eu ficar arrastando aqui vai ter muita informação e eu quero preencher rapidamente uma grande quantidade de informação, por exemplo, eu quero centenas, aí já compensa eu fazer por fórmula. Agora, quando eu quero apenas uma pequena quantidade, compensa arrastar. Clique e arrasta, ele vai fazer essa função de ir para a próxima numeração sequencial. Então tá, eu vim aqui, como eu sei que só tem 10 departamentos aqui nesse intervalo que eu selecionei, eu vou aqui agora colocar uma função de soma, igual soma C. Por que soma C? É a soma com condição. Então eu vou colocar a condição agora, eu vou colocar qual que é o intervalo que eu estou procurando, intervalo de critério. Observe que o Excel ele sempre demonstra, o Excel e o LibreCalc, eles demonstram quais são os parâmetros da minha função. O parâmetro inicial que essa função aqui tem é o intervalo que eu estou pesquisando. Então a soma C vai me perguntar qual que é o intervalo que eu estou pesquisando. O intervalo que eu estou pesquisando é a partir dessa célula do departamento. Então eu coloco aqui o intervalo do departamento, venho nesse símbolo de ponto e vírgula do teclado, clico ponto e vírgula. É um símbolo só, não é ponto e vírgula, não é ponto separado, depois vírgula separado. Ponto e vírgula é o símbolo do ponto e vírgula. Ok? E agora, a próxima parte da minha fórmula é o critério que o Excel quer. Como no meu caso aqui o critério é o departamento, eu coloco a célula H4. Agora, ponto e vírgula,
E eu venho para o intervalo que vai ser somado. Observe, é agora que eu coloco o intervalo onde eu vou somar, caso ele encontre o critério que eu estou procurando. Então, coloco aqui o intervalo de soma. Tem que ser sempre o mesmo intervalo, então como eu comecei da célula 2, tem aqui da célula 2 até 158, aqui também eu vou da 2 até a 158. Posso dar um Enter, ele fez a soma. O que eu coloquei no curso também? As travas. A importância de a gente conhecer as travas e para que servem as travas. A trava, ela serve para evitar esse tipo de erro que vai acontecer agora. Quando eu clico aqui e arrasto para as demais, ou seja, eu copio a fórmula daqui e colo para as demais, acontece um problema. O Excel está fazendo com que o intervalo de critério e o intervalo de soma desçam na mesma proporção. Observe, na primeira ele desceu uma célula, na segunda ele desceu 2 células, na terceira ele desceu 3 células, na quarta 4 e assim por diante. Como eu quero que ele respeite o mesmo intervalo para todos, eu preciso colocar as travas. O que são as travas? A trava serve justamente para eu travar linha, coluna ou linha e coluna. Como assim? Por exemplo, eu já falei que o Excel e o Library Calc eles trabalham com coordenadas como se fossem coordenadas geográficas. Então, para ele saber a identificação de onde está uma célula, a letra indica qual é a coluna, o número indica qual é a linha. Aqui, por exemplo, é a linha H4. H, coluna H. Linha 4. Então, na coluna H, na linha 4, está essa informação do meu critério. Para eu colocar a trava aqui, eu teria que colocar cifrão antes da letra que trava a coluna e cifrão antes do número, que é o que trava o número. Tem uma forma mais fácil de eu fazer essa trava. A forma mais fácil de fazer essa trava é colocando o F4. O F4 é essa tecla de atalho do Excel e do Library Calc que serve para alternar as travas. Quando você aperta F4 uma vez, ele coloca todas as travas. Quando você aperta F4 a segunda vez, ele coloca a trava apenas antes do número. Observe. E quando você aperta F4 de novo, ele coloca F4, a trava, antes da letra. Depois, F4 mais uma vez, ele tira todas as travas. Então, como no caso eu quero que ele coloque trava, eu vou colocar aqui todas, e eu vou tirar a trava do meu critério, porque eu não quero que o meu critério fique travado, porque se eu deixar tudo travado, vou mostrar apenas como é que fica com tudo travado. Se eu deixar tudo travado, o Excel vai ficar procurando a mesma informação toda vez. Então, não importa se eu estou na 10ª informação ou se eu estou na primeira informação, ele está procurando apenas a primeira informação em todas as células. Observe. Ó, a trava está aqui no 4. Então, eu não posso deixar essa célula, que é o meu critério de pesquisa, travada. Então, eu tiro a trava do meu critério de pesquisa. Agora sim, eu posso copiar ou eu posso arrastar também, vai dar na mesma. Aqui. Então, eu já obtive rapidamente uma soma por departamento. Essa é uma forma rápida de você conseguir fazer esse tipo de função soma C, é a soma condicional. Outra coisa que a gente falou no curso sobre essa questão da soma C, teve algumas pessoas que estavam utilizando nome. Não que isso seja errado, pelo contrário, é uma forma mais avançada de você trabalhar com as informações do Excel. Você tem formas mais rápidas e mais demoradas de você colocar nome. E o nome das células, ele em si agora, nesse momento, não é o que importa, por isso a gente não vai abordar essa questão do nome. Mas é uma forma de você trabalhar também para não ter que ficar selecionando os intervalos.
Uma vez que você fez a seleção e que fez a nomenclatura, ele já vai gravar a informação lá e não vai ficar esses códigos na sua célula, vai ficar um pouco mais simplificado. Mas como não é o nosso foco nesse momento, eu não vou falar sobre a questão dos nomes em si. Outra coisa, a gente abordou a formatação, a gente abordou também o colar especial e para que ele serve. Por exemplo, deixa eu formatar aqui novamente sem formato. Então observe que apenas a primeira célula está no formato que eu já fiz. Se eu quisesse que todas as demais células estivessem no mesmo formato que essa, eu tenho essa forma de fazer copiando e colando. Como que funciona isso? Copio a célula que está com a formatação, depois eu venho na outra célula que não está com a formatação, clico com o direito, colar especial, e aí eu venho aqui em colar especial e seleciono somente formatos. Agora, se eu quiser colar para todo um intervalo, eu tenho que vir no Ctrl Shift, setinha para baixo, por exemplo, clicar com o botão direito, colar especial, somente formatos. Ou então, se eu vou pelo teclado, Ctrl Shift V, somente formatos. Então esses atalhos ajudam bastante você a economizar tempo no dia a dia. Outra funcionalidade do Excel. Quando eu não quero, por exemplo, copiar o formato, não quero alterar a formatação, enfim. Quando eu quero apenas mudar a forma como os valores estão informados numa planilha. Por exemplo, eu queria que essas informações aqui, só do nome, estivessem em colunas. Então eu copio elas, Ctrl Shift V para abrir o colar especial, venho aqui em transpor, e ele vai transpor, que colei somente formatos porque era o que estava selecionado antes. Deixa eu tirar aqui formatos, vou colocar texto, número, data, transpor, ok. Então ele vai transpor para mim as informações que eu tinha copiado ali. Se eu quero transpor da horizontal para a vertical, funciona da mesma forma. Ctrl Shift V, transpor. Então já estava selecionado ali o transpor, observe. Eu copiei ali a informação ali de cima, está colando aqui somente texto, número e data, e já está com os transpor selecionados, então ele cola aqui em cima, ok? Então ele funciona jogando da vertical para a horizontal e da horizontal para a vertical. Ele inverte a disposição das informações. Dá para fazer por fórmula também. Eu inicio com igual, transpor, abro parênteses, coloco o intervalo que eu desejo transpor. Então, eu venho aqui, por exemplo, se eu quero transpor essas células, eu venho nela, Ctrl Shift setinha para a direita para eu selecionar intervalo inteiro. Ok? Aí agora, Ctrl Shift Enter. Ele fez a transposição utilizando fórmula. Beleza? Então, essas são as formas de transposição que a gente fez. Outra coisa que a gente falou na aula, eu vou até deixar aqui essas informações à direita. A gente falou sobre a questão da impressão. Se eu quero imprimir esse relatório, eu quero que apenas essa tabela apareça, não quero que esse somatório total apareça, não quero que essas informações aqui à direita apareçam, eu tenho que selecionar o intervalo que eu quero que seja imprimido, seja impresso. Venho aqui em Formatar, Intervalos de impressão, Definir. Ok? Aí vai aparecer essas linhas tracejadas e o meu intervalo de impressão já está selecionado. Como eu já sei que está com essas linhas tracejadas, provavelmente ele está cortando essa última coluna. A gente vai ter que configurar isso. Vem em Arquivo, Visualizar a impressão. Então, eu já vi aqui que ele cortou realmente a última coluna. Eu venho aqui em Formatar Página. Aí aqui eu tenho todas as configurações da minha página. Se eu quiser deixar em paisagem, eu posso. Aí ele não vai cortar mais aquela informação, mas vai ficar desproporcional. Observe, ficou um espaço muito grande aqui. Eu posso voltar aqui para o meu formato de retrato.
Posso colocar a borda se precisar, plano de fundo, enfim. Mas o que mais são úteis as informações é o cabeçalho, que você pode editar e pode colocar informações, por exemplo, como o número de página, ou o nome do arquivo, enfim, você pode personalizar da forma que bem entender. O rodapé também, da mesma forma. Por exemplo, eu quero colocar aqui página 1 aí eu coloco a quantidade de páginas. Aí ele vai mostrar aqui quantas páginas tem. Na planilha, aqui nessa aba da planilha, eu posso colocar agora a formatação mais recomendada, na minha opinião, é essa daqui: ajustar a impressão, a largura ou a altura. Eu desativo a altura porque se eu deixar ativo, vou deixar ela ativa só para vocês verem. Fica assim tão pequenininho que você nem consegue enxergar direito o que está sendo impresso. Então, volto aqui na configuração, tiro a altura, deixo só a largura, e ele ajustou automaticamente a largura da minha página. É claro que dependendo do tamanho do arquivo, da quantidade de informações, você não vai sempre precisar de deixar essa informação ativa. Você pode deixar ela ativa como inativa, mas aqui no caso, como eu quero que essa informação venha para dentro da impressão, eu coloco a largura em página, então eu não tenho que ficar acertando o percentual que eu quero que ele reduza ou que ele aumente. Porque aqui, se eu deixasse dessa forma, sem regular a largura ou a altura, eu teria que vir aqui, e ficar regulando até achar o percentual exato em que ele entra. Já aqui pelo percentual, já aqui pelo ajustar, ele já automaticamente entende que ele tem que deixar certinho na largura para caber todas as informações do meu intervalo de impressão. Então aqui eu já poderia fazer a impressão se eu quisesse, poderia colocar uma logo se eu tivesse essa intenção, para personalizar, para colocar a logo do escritório, enfim. Ou linhas de assinatura também, na questão do rodapé. Então para isso que serve essa parte da configuração do intervalo de impressão. Feito isso, você já pode salvar em PDF ou salvar um arquivo mesmo, e basicamente foram esses os assuntos que a gente abordou durante a aula de sábado. Na próxima aula, eu pretendo abordar aquelas continuação do nosso roteiro, né? Com as funções de data, essas funções que a gente não tenha abordado ainda de lógica, de avançados, que seriam a função condicional, a função e, a função ou, a função esquerda, direita, enfim. As funções que a gente conseguir abordar na próxima aula, a gente pretende dar sequência no nosso curso, para não prejudicar o aprendizado de vocês e para que vocês possam evoluir e aproveitar o máximo possível.